que é melhor para queimar gordura? Musculação ou exercício aeróbio? Nesse vídeo aqui eu vou explicar efeitos no seu corpo, como organizar na sua rotina, aplicar da melhor maneira para realmente fazer o seu físico mudar. Fica nesse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Todo dia alguém me manda mensagem perguntando isso. E eu entendo o motivo, porque a internet inteira tem uma resposta diferente. Tem personal dizendo que musculação emagrece mais, tem outro dizendo que sem cardio sua barriga não sai. E tem influencer postando que cardio destrói músculo. Tem estudo mostrando uma coisa, tem podcast contando outra. No final, a pessoa não sabe o que fazer e fica paralisada. Então eu vou resolver isso aqui de vez, sem jogo, sem enrolação. Vou te explicar o que cada um faz no seu corpo de verdade e o que a combinação dos dois provoca. Como organizar isso na sua semana e o que fazer se você tem pouco tempo e precisa escolher só um. Mas antes de falar de treino, eu preciso deixar uma coisa muito clara. E eu sei que você não vai gostar de ouvir isso. Mas não tem como eu falar de emagrecimento sem falar de déficit calórico. Não tem jeito. Nenhum treino do mundo, nem musculação, nem corrida, nem HIIT, nenhum vai te fazer perder barriga se você não estiver consumindo menos calorias do que você gasta. Isso é biologia. Isso não é teoria da dieta da moda. É lei da termodinâmica aplicada ao corpo humano. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal explicando o que é déficit calórico, como calcular, como aplicar na prática. Vai lá depois que vale muito a pena. Mas por agora, só guarda esse ponto. Sem déficit, sem emagrecimento. Treino e alimentação são os dois lados da mesma moeda. Um não funciona sem o outro. Dito isso, vamos ao que interessa. Musculação e aeróbio não são rivais, eles são ferramentas diferentes. Quando você entende o que cada ferramenta faz, você para de perguntar qual é melhor, começa a perguntar como usar as duas de forma certa. Vamos começar pela musculação. Quando você faz musculação, você está criando um estímulo de sobrecarga no músculo. Você está forçando aquela fibra muscular a trabalhar além do que ela está acostumada. Isso provoca microlesões nos tecidos. O corpo entende aquilo como um sinal de ameaça e começa o processo de adaptação. Ele repara o músculo e deixa ele um pouco mais forte, um pouco mais denso do que estava antes. Isso é hipertrofia. E esse processo de reparo gasta energia. Não só durante o treino, mas nas horas depois também. O seu corpo fica em modo de recuperação por horas após você sair da academia. E isso tem um nome, EPOC. Consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Traduzindo para o português. É o efeito térmico que o treino de força deixa no seu metabolismo depois que ele acaba. O treino de musculação, dependendo da intensidade, pode manter esse metabolismo acelerado por 24 a 48 horas. Você treinou hoje de manhã e continua queimando mais calorias amanhã. Isso é real, isso acontece. Mas tem mais, o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu gasto calórico basal. Isso significa que um cara musculoso queima mais calorias parado do que um cara sem massa muscular. É como aumentar o motor de um carro. Você passa a consumir mais combustível, mesmo em marcha lenta. Então a musculação não só queima caloria durante o treino, mas também muda a estrutura de consumo energético de forma permanente enquanto você mantém o treino. Tem um terceiro ponto que quase ninguém fala, e que é muito importante para o cara que quer mudar o físico. E não só emagrecer. Musculação dá forma. Você pode emagrecer só com dieta e virar um palito, ficar flácido. Mas se você quer ombro mais largo, costas definidas, barriga chapada, perna que sustenta, você precisa de músculo. Sem treino de força você perde gordura e perde músculo junto. Fica flácido, sem forma e o resultado visual não te satisfaz. Você vai olhar no espelho e não vai gostar do que vê, mesmo tendo perdido peso na balança. Agora falando de progressão de carga, porque isso aqui é onde a maioria erra feio. Muita gente faz musculação há anos e não muda nada. O motivo é simples, não progride. Fica fazendo exercícios, os mesmos exercícios, com o mesmo peso, as mesmas séries, as mesmas repetições. O corpo adapta e para de responder. Progressão de carga é o princípio mais básico e ignorado do treino de força. Precisa desafiar o músculo progressivamente. Isso pode ser aumentar o peso, pode ser aumentar as repetições, pode ser diminuir o intervalo entre as séries, pode ser mudar o tempo de execução, fazer o movimento mais lento na fase excêntrica, que é a descida do movimento, pode ser aumentar o volume total da sessão ao longo das semanas. O ponto é que seu treino precisa evoluir. Se você está fazendo o mesmo treino que fazia 3 meses atrás, você está perdendo tempo. Na verdade, não é nem perdendo tempo, mas você não está aproveitando o máximo. E tem algumas técnicas de intensificação que valem muito a pena quando você já tem uma base de treino. Drop set é uma delas. Você faz uma série até a falha, ou próximo dela, diminui o peso imediatamente e continua. Isso aumenta o recrutamento de fibras musculares e aumenta o estresse metabólico. Bom para hipertrofia, bom para gasto calórico. Série B7 ou superset é uma outra opção boa, especialmente para quem tem pouco tempo. Você junta 2 exercícios sem descanso entre eles. Treino mais denso, mais volume no mesmo tempo, mais calorias gastas. Rest pause também funciona. Você vai à falha, descansa 10, 15 segundos e continua a série. Dá para fazer mais repetições do que conseguiria numa série contínua. Mas cuidado, essas técnicas são para quem já treina há algum tempo e não dá para deixar o treino todo com método de intensificação também. Às vezes o básico já é o suficiente. Se você está começando, foca em aprender o movimento certo.
progredir o peso e ser consistente. Isso já é mais do que suficiente. Agora vamos falar do aeróbio. O exercício aeróbio funciona de forma diferente. Quando você faz uma corrida, uma bicicleta, uma elíptica, você está ativando principalmente o sistema cardiovascular. O coração acelera, a respiração acelera e o corpo começa a buscar energia de forma eficiente para sustentar aquela atividade por um tempo prolongado. E aqui entra uma coisa que muita gente não entende bem, a zona de cardio. Não é tudo igual. O cardio que você faz na zona 2, que é uma intensidade moderada, onde você consegue falar frases, mas está claramente se esforçando, esse cardio usa predominantemente gordura como combustível. Seu corpo, quando está nessa zona de intensidade, prefere oxidar gordura porque é mais eficiente para uma atividade longa. É um processo aeróbio puro. E além de queimar gordura durante o exercício, o cardio de zona 2 feito com regularidade melhora a sua capacidade mitocondrial. Você aumenta a quantidade e a eficiência das mitocôndrias, que são as usinas de energia das suas células. E isso tem impacto direto na sua disposição do dia a dia, no quanto de energia você tem, na sua saúde cardiovascular e na sua capacidade de se recuperar dos treinos. Frequência cardíaca de zona 2, para a maioria das pessoas, fica entre 60% e 70% da frequência máxima. Se você usar a fórmula simples de 220 menos a sua idade, um homem de 40 anos teria uma frequência máxima em torno de 180 batimentos por minuto. Claro que isso aqui é muito genérico, tá? Não é tão preciso assim, não é só fazer esse cálculo. Zona 2 ficaria entre 108 e 126 batimentos por minuto. Você consegue medir isso com qualquer relógio de treino. Se não tiver relógio, use o teste de fala. Se você consegue conversar em frases completas sem ofegar demais, você está na zona 2. Se não consegue falar nada, você subiu demais a intensidade. Agora tem o HIIT, o treino intervalado de alta intensidade. Aqui a história é diferente. Você alterna picos de esforço máximo com períodos curtos de recuperação. 10, 20, 30 minutos de HIIT bem feito podem queimar um volume de calorias e também geram EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, parecido com a musculação, mas tem um preço. O HIIT é muito mais exigente do ponto de vista de recuperação. Você não consegue e não deve fazer HIIT todo dia. Para quem já está fazendo musculação com intensidade, empilhar HIIT em cima pode comprometer a recuperação muscular e acabar atrapalhando o resultado. Então, qual usar? Os dois têm valor, mas eu prefiro para a maioria dos meus alunos um cardio em zona 2 bem feito, 3 a 4 vezes por semana de 30 a 45 minutos, do que sair queimando com HIIT todo dia e não conseguir recuperar o treino de força direito. Aí chegamos no ponto mais importante desse vídeo. O melhor cenário, sem sombra de dúvida, é fazer os dois juntos, musculação e aeróbio, dentro de uma semana bem estruturada. A combinação dos dois não é uma soma simples, é uma potencialização. A musculação constrói o músculo, que vai acelerar o seu metabolismo basal, o aeróbio aumenta o gasto calórico, melhora a sua saúde cardiovascular e otimiza a queima de gordura. Junto, eles criam um ambiente hormonal mais favorável para o emagrecimento. Melhora a sua sensibilidade à insulina, o que significa que o seu corpo vai usar melhor os carboidratos que você come. Melhora o perfil de cortisol ao longo do dia, o que significa menos acúmulo de gordura abdominal por estresse, e o resultado visual é completamente diferente de quem faz só um dos dois. O cara que faz só cardio perde gordura, mas perde músculo junto e fica magro sem forma. O cara que só faz musculação melhora a composição corporal, mas pode demorar mais para a barriga sumir se não tiver o aeróbio ajudando no gasto calórico. O cara que combina os dois perde gordura, mantém e constrói músculo e chega num resultado estético muito mais completo. Por isso, se a sua vida permitir, faça os dois. Antes de te mostrar como organizar isso na prática, eu preciso te falar uma coisa. Se você está olhando para tudo isso que eu estou te explicando aqui, pensando, Daniel, eu quero resultado de verdade, mas eu não sei como montar minha rotina. Eu não sei o que comer, não tenho tempo para ficar pesquisando. Esse aqui é exatamente o perfil de pessoa que eu atendo na minha consultoria. Eu monto o treino e o plano alimentar junto com a nutricionista, baseado na sua rotina real, na sua agenda, no quanto você come hoje, no que você pode ou o que não pode fazer. Não é planilha genérica, é um plano feito para você. Você pode entrar na consultoria pelo link que está aqui na descrição. É só me chamar que eu te explico lá no WhatsApp. Mas agora, volta comigo porque ainda tem bastante coisa importante por aqui. Como organizar tudo isso na sua semana? Se você tem 4 a 5 dias disponíveis, o ideal é fazer de 3 a 4 dias de musculação e 2 a 3 dias de aeróbio. Você pode fazer o aeróbio em dia separado da musculação ou pode colocar o aeróbio depois da musculação no mesmo dia, desde que não seja um cardio muito longo e extenuante. Uma caminhada rápida de 30 minutos ou uma bike de baixa intensidade depois do treino de força funciona bem. Não vai catabolizar o seu músculo, não vai comprometer a recuperação se for moderado. O que eu não recomendo é fazer cardio intenso antes da musculação. Você vai chegar no treino de força mais cansado, vai perder o desempenho, vai progredir menos carga e o resultado vai ser inferior. Musculação primeiro, cardio depois. Essa é a ordem. Se você tem disponibilidade de 2 ou 3 sessões na semana, aí você prioriza a musculação e coloca o aeróbio onde encaixar. Treino de força 3 vezes por semana, bem estruturado e progressivo, já é suficiente para ter resultado expressivo. E 1 ou 2 caminhadas longas, 40, 50 minutos, já ajudam muito no gasto calórico semanal, sem comprometer nada. Agora, e se você só tem tempo para um? E se a sua rotina é tão corrida que você só consegue fazer uma coisa? Minha resposta vai contrariar muita gente, mas eu fico com a musculação por 3 motivos. Primeiro, porque o efeito sobre o metabolismo basal é superior e duradouro. Segundo, porque o resultado estético, a forma do corpo depende do músculo. Você pode ter 80 ou 70 quilos, mas se não tiver músculo, não vai ter o físico que você quer. Terceiro, porque com o déficit calórico certo na alimentação, você pode perder gordura mesmo sem fazer cardio. É mais lento?
pouco, mas funciona. Agora, se você tem uma condição cardiovascular ruim, pressão alta, glicemia elevada, resistência à insulina, aí o aeróbio sobe de prioridade, porque o impacto na saúde metabólica é imediato e muito relevante. Nesse caso, mesmo que você só consiga um tipo de treino, o aeróbio regular tem benefícios que vão além da estética. Mas eu repito, se você é um homem saudável, que quer perder barriga e melhorar o físico, e só pode fazer uma coisa, faz musculação. Claro, ajusta a alimentação para criar o déficit calórico que o treino sozinho não vai criar. Tem mais uma coisa que eu quero deixar bem clara, não é porque você treina que você pode comer o que quiser. Cardio não cancela pizza, musculação não cancela cerveja no final de semana. Eu vejo muita gente usando o treino como justificativa para comer mal e depois ficando frustrada porque não muda nada. O treino é a ferramenta, a alimentação é o combustível. Os dois precisam estar alinhados. E quando estão, o resultado aparece numa velocidade que surpreende. Agora eu vou fechar que eu considero a visão mais madura sobre o assunto. A pergunta musculação ou aeróbio é uma pergunta de quem ainda está procurando a resposta certa antes de começar. Mas a resposta certa só aparece depois que você começa. Porque o melhor treino é o que você faz de verdade, com consistência, sem parar, toda vez que a motivação cai. Musculação ou aeróbio, os dois funcionam. Os dois juntos funcionam ainda mais. O que não funciona é ficar 2 anos decidindo qual é melhor, enquanto a barriga continua no lugar. Escolhe, começa, ajusta o caminho, progride. Esse é o processo. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa sua dúvida que com certeza eu vou te responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.